A minha ideia é pensar em geral como o racismo ele afeta a nossa vida como igreja e como a nossa igreja especificamente tem pensado sobre isso e tem lidado com essa questão na prática. Então, antes da gente falar exatamente o que que é, como a gente tem lidado e quais os posicionamentos que a gente pode ter em relação a isso, eu sempre acho bom dar o nome das coisas. Mas, de forma geral, o objetivo dessa aula, no caso, é a gente compreender o que se configura como racismo, quais são os mandamentos que são feridos com essa prática e quais são essas falácias teológicas que já foram utilizadas historicamente como justificativas para práticas racistas e quais as possíveis posturas que a igreja pode tomar em relação a esse tipo de questão e como nós temos pensado sobre o tema, que nem eu tinha comentado antes. Então, eu vou trazer um conceito que eu trouxe de um dicionário de sociologia, que eu costumo usar para montar as minhas aulas, e eu achei importante a gente ter uma definição mais clara, assim, porque tem muitas coisas que a gente entende como tanto raça, quanto etnia, quanto racismo, e eu acho que esses termos são bem importantes para a gente estar começando a pensar sobre esse assunto. E além disso, eu quero, assim como a aula anterior que eu tinha comentado sobre a questão do gênero, eu acho importante dizer que esses conceitos eles não são totalmente estáveis, ou seja, nem todo mundo que escreve teorias sobre racismo, sobre raça, sobre etnia pensa da mesma forma. Nem todo mundo que é desses movimentos sociais tem as mesmas definições, parte dos mesmos pressupostos. Então, eu acho importante a gente estar definindo para conseguir estar entendendo melhor também. Quando a gente vai estar falando de raça, a gente vai se referir a diversos atributos ou competências atribuídos com base em características fundamentadas biologicamente, como no caso da cor da pele. Então, tem gente que classifica de uma forma mais biológica e tem gente que vai estar inserindo outros atributos sociais. Então, aqui também tem uma disputa, de certa forma, desse conceito, que vai estar aparecendo principalmente na parte teórica social, ali no pessoal da antropologia, da sociologia, da filosofia também, mas que não vai ser o nosso foco hoje. Além disso, a gente tem o conceito de etnia, que vai se referir a um grupo social cujos membros compartilham uma consciência de uma identidade cultural comum, distinta dos demais, que se diferencia como um grupo social. Então, tem muito mais essa definição cultural e dessa similitude de coisas que realmente juntam eles como um grupo, que diferenciam eles de outros, do que especificamente alguma coisa que é tão visível biologicamente, que nem o caso da raça nessa definição. Então, partindo desses pressupostos, o racismo ele seria um preconceito, uma discriminação ou um antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato dela pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado ou uma minoria. Então, por que que eu tô falando isso? Ao longo do tempo preparando esse estudo, eu tive contato com alguns livros e eu percebo que a igreja brasileira, no caso, ela tem uma tendência, a duas questões que eu vou trazer antes da gente começar a parte dos conceitos históricos. A primeira é o fato de que a gente associa, de uma forma muitas vezes errônea, que racismo e a defesa, a busca dessa luta contra o racismo, ela é uma coisa partidária política, que não é. Só que muitas vezes a gente não se aproxima da temática, a gente não busca estudar, a gente não busca se posicionar, porque a gente acha que ela está diretamente associada a um espectro político, e daí a gente se abstém, de certa forma, de estar militando necessariamente, ou estar se manifestando em relações a questões de justiça, ou comentários, ou esse tipo de coisa, porque a gente associa essas discussões a um espectro político que talvez a gente não concorde. Então, aqui, eu já tô querendo trazer um ponto de que a gente, quando vai estar falando sobre essa busca desse combate ao racismo, a gente não está falando uma associação a um espectro político, a gente vai estar falando de um dever como cristão, no caso, e não como uma pessoa de esquerda, de direita, de centro, ou de qualquer outro tipo de designação política. Além disso, eu também percebo, e também com o contato que eu tive com os livros e os materiais sobre a temática, que a igreja ela tem normalmente dois tipos de posicionamento em relação à luta contra o racismo. Uma é ela se abster totalmente, não falar disso, e que nem. Eu lembro de muito tempo atrás, teve uma série do Elefante no Quarto, ou alguma coisa assim aqui da igreja, que é a gente não fala sobre isso e a gente coloca isso de lado porque é um tema muito sensível e a gente acha que pode ser um problema. E outro ponto também é algumas igrejas elas abraçam
a questão do racismo como parte da identidade da igreja em geral e tratam no sentido de estar falando muito sobre isso e falando quase só sobre isso, quase como se a missão da igreja não necessariamente fosse só redimir a questão dos pecadores que precisam de Cristo, mas que na verdade fosse ter essa mudança social com base nesses preceitos associados a essa busca antirracista. Não que a gente não deva ser antirracista, mas trazendo esse ponto aqui que normalmente a gente não tem um equilíbrio quando a gente vai estar tratando disso no âmbito da igreja. A gente acaba pondo muito para os extremos, ou a gente não fala, ou a gente só fala nisso. Então, isso também é uma coisa que a gente pode estar observando e que tem que tomar cuidado, de certa forma, para estar pensando em como a gente ser moderado tratando dessas temáticas. Então, aqui eu vou trazer um breve histórico sobre essa temática do racismo e como, querendo ou não, ela se constituiu, porque isso também acaba aparecendo quando a gente vai estar trazendo esses diálogos, esses debates sobre a questão do racismo no Brasil, principalmente. Então, aqui, no início do século XVIII, XIX, surgiu, junto com o florescimento, principalmente do cientificismo e de outras concepções de mundo que estavam muito associadas a uma certa naturalização e uma busca de justificação por meio da biologia para comportamentos sociais e comportamentos, principalmente por parte dos governos e de algumas populações, a ideia desse racismo científico, que traria também essa contabilização de que alguns grupos raciais, biologicamente falando, eles estariam colocados, de certa forma, hierarquicamente, por causa de conceitos biológicos, abaixo de outros grupos. Então, em grande parte, quem pegou e cunhou esses termos e quem acabou trazendo isso foram pessoas que estavam querendo justificar e fazer uso desse grupo de pessoas e também tá se colocando como hierarquicamente superior. Então, principalmente, a gente tem aqui essa expansão desse racismo científico quando a gente tem aquele começo do imperialismo, quando a gente tem aquela ida de vários países europeus em busca de colônias para, querendo ou não, expandir o território, conseguir mais matéria-prima, conseguir avançar o processo de industrialização com mais mão de obra também, de certa forma. E o que eles acabavam fazendo dentro dessas concepções é que se eles, de certa forma, baixassem o estatuto de humano de algum grupo, seria muito mais fácil eles conseguirem conquistar esse grupo ou não serem tão contabilizados ou tão culpabilizados das coisas que eles estariam fazendo. Então, eu acho importante a gente ter isso como um norte, de certa forma, para estar pensando, porque por muito tempo essa presunção de tipo que o racismo era ou essa classificação era ok, partia muito de uma ideia de que a ciência atribuía isso. E hoje em dia a gente tem a plena noção de que isso é um absurdo e que não faz sentido nenhum. Mas durante muito tempo essa era a justificativa. Além disso, a gente tem aqui no Brasil um histórico de escravização dessas pessoas negras e indígenas, principalmente desde o período da colonização. Desde 1500 ali a gente tem principalmente pessoas negras e indígenas escravizadas, no caso, que são esses dois grupos que socialmente foram colocados como racializados. A gente, de certa forma, nessa discussão, a gente não racializa as pessoas brancas e a gente não se coloca como pessoas racializadas, como se a gente fosse branco também, mas a gente aponta o outro como uma pessoa que tem uma raça diferente da nossa, então ele é o racializado e a gente é quase como se fosse o parâmetro, necessariamente. E é o que acontece durante esse período. A gente tem ali durante o período inicial da colonização, principalmente as pessoas indígenas que vão estar sendo escravizadas, ali no processo de extração do pau-brasil e também nessas plantações de cana-de-açúcar. Então, apesar de ter esse momento inicial, tem toda uma questão de uma certa resistência por meio desses grupos, a esses processos de colonização, que também geraram muita violência, uma grande quantidade de morte por parte dessas pessoas indígenas. E, além disso, as doenças acabaram trazidas pelos europeus, de certa forma, afetaram de uma forma muito grande o sistema imunológico dessas pessoas que não tinha contato com essas doenças, esses vírus, e não conseguia muitas vezes combater. Levando em consideração também que no início da colonização, ali para 1500, a gente não tinha hospitais, a gente não tinha tratamentos médicos, principalmente para as populações mais marginalizadas e mais carentes. Então, não tinha como tratar essa questão e os europeus reduziram, de certa forma, essa busca por essa mão de obra indígena por causa desses problemas e foi atrás de outros tipos de mão de obra.
Então, essa busca por mão de obra acaba, de certa forma, sendo solucionada, entre aspas, pelo processo de escravização africana, que acontece por muito tempo na nossa história e que é importante pontuar que o Brasil foi basicamente o maior destino de pessoas escravizadas durante esse período da colonização. Então, a busca, tipo, pela essa mão de obra foi principalmente para suprir essa falta de mão de obra indígena. Então, esses portugueses que colonizaram o Brasil, eles começaram a importar esses africanos escravizados, e o tráfico de africanos no Brasil se intensificou ali no século XVII, com a expansão da indústria açucareira, depois no ciclo do ouro e posteriormente nessa indústria cafeira. Então, quanto mais eles viam que eles conseguiam expandir, de certa forma, essas produções e eles conseguiam lucrar mais com essas pessoas, eles começavam a investir mais nesses processos. Eu acho importante pontuar aqui que a gente teve perdas de centenas de milhares de pessoas nos processos de ida do continente africano para o Brasil por causa das más condições de higiene, da violência dos processos, da falta de alimentação, de vários outros tipos de intempéries, e por causa também desses processos de classificar essas pessoas com base nesse racismo científico, como se elas tivessem qualidade de um ser humano, entre aspas, menor do que sujeitos brancos, no caso europeus, não se preocuparam com essas condições de vida que elas iam ter durante esses processos, também não existia uma preocupação com as condições que elas iam ter aqui no Brasil, e muitas delas acabaram se perdendo ao longo do caminho. Então, aqui a gente já tem a morte de centenas de milhares de pessoas e várias outras pessoas sendo colocadas em condições horríveis, tanto de saúde, quanto de higiene, quanto processos de violência, e só por isso a gente já devia ser muito impactado por parte dessa história, né? Mas posteriormente, a gente tem todo aquele processo de uma busca pela abolição e também esse legado do que acontece nesse período pós-abolição, que em grande parte está sendo movimentado por um pensamento mais republicano que vai estar aparecendo no Brasil e também uma mobilização muito grande de movimentos de pessoas escravizadas e também de pessoas que estavam associadas a esse republicanismo para estarem abolindo a escravidão de uma forma legal e jurídica nesse estatuto de que essas pessoas elas não eram mais objetos, elas eram sujeitos, né? Que era uma questão que não estava aparecendo durante o período anterior. E nesse período pós-abolição, no caso, muitos desses ex-escravizados e esses ex-descendentes continuaram a enfrentar esses processos de discriminação, pobreza, falta de acesso a terras e educação, porque é interessante a gente pensar, tá, beleza, a gente pegou, teve esse processo de abolição, as fazendas, os senhores, no caso, eles tiveram que modificar a forma como eles encontravam mão de obra, só que o que que aconteceu com essas pessoas nesse período após? Onde elas começaram a trabalhar, com quais condições, quais acessos elas tinham a essas coisas. Então, querendo ou não, em grande parte desse processo, essas pessoas acabaram ocupando funções tão precarizadas quanto as desse processo anterior da abolição, quanto tiveram essas dificuldades de acesso à educação para ter possibilidades melhores, como sofreram discriminação, que nem eu tinha comentado anteriormente. E eu acho que é importante ressaltar que, no caso do Brasil, a gente não teve uma abolição que ela foi acompanhada de políticas de integração ou de uma reparação histórica. A gente fala de cotas, por exemplo, atualmente, mas isso é uma política do século XXI, basicamente, e do final do século XX, início do século XXI. Mas outros tipos de reparação para conseguir inserir de uma forma mais igualitária, de certa forma, essas pessoas no mercado de trabalho, nos processos educacionais, na própria sociedade, não foram acontecendo de forma concisa. Além disso, tem todo um impacto socioeconômico que deixou essas marcas na sociedade brasileira que contribui para a desigualdade socioeconômica e racial que persiste até o dia de hoje. A gente pode ver isso no sentido de quando a gente vai fazer uma observação da questão de quem recebe os salários mais altos, quais são as pessoas que mais têm acesso a alguns tipos de profissão específicas, a gente ainda tem uma desigualdade com base racial de uma forma muito significativa. Então, quando a gente vai, por exemplo, olhar dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essas pesquisas e avalia várias dessas questões, a gente encontra muitas pesquisas falando que o salário, apesar de não ser constitucional ou legal, no caso, pessoas receberem
salários diferentes pela mesma função, esse tipo de coisa, isso continua acontecendo e muitas vezes esses critérios para essas pessoas receberem são por causa de gênero ou raça, principalmente. Então, eu lembro que por muito tempo tinha aquele quadrinho que eram de representações de pessoas que tinham, por exemplo, um homem negro, um homem branco, uma mulher branca e uma mulher negra, e de como se estabilizavam ou como estavam os salários para cada pessoa, no sentido de, na mesma função, quem recebia mais. Então, tinha toda aquela questão de que homens brancos recebiam mais do que homens negros, no caso, mulheres brancas recebiam mais do que os homens negros e as mulheres negras, no caso. E daí tem toda aquela escala especificamente de quem receberia salários maiores ou menores com designações que não teriam a ver com capacidades de exercer alguma função, mas só pela questão racial especificamente ou a questão de gênero. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar de como que isso fomentou o ambiente que a gente vive atualmente e como, de certa forma, isso ainda tem repercussões na forma como a gente enxerga os outros socialmente e os lugares que cada pessoa acaba se inserindo. Então, eu vou trazer dois mitos que eu acho importantes a gente desconstruir para quando a gente está falando principalmente do racismo no âmbito da igreja também. Um deles é que existe uma democracia racial no Brasil. Então, aqui eu vou trazer um livro chamado Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que, de certa forma, é um dos primeiros pioneiros da sociologia no Brasil. E ele vai estar trazendo uma ideia de que a miscigenação, no caso, essa mistura de raça e cultura, ela, de certa forma, ela constituiu um secretismo, ela constituiu uma mistura, no caso, que caracterizaria essa identidade brasileira. Então, com base em todo esse processo que aconteceu durante o período da escravização das pessoas negras, tanto as pessoas indígenas, quanto esse processo de miscigenação, de casamento entre pessoas brancas, entre pessoas negras, entre pessoas indígenas, que muitas vezes, na verdade, não foram relacionamentos consentidos e não foram relacionamentos afetivos e não foram relacionamentos que a gente enxerga de uma maneira correta, pelo menos como cristãos, e que muitas vezes foram associados principalmente à questão da violência, isso caracterizaria, no caso, a identidade brasileira, que seria essa misturinha de tudo, no caso. E dentro dessa teoria, a gente tem vários problemas. No caso, ela mascara essas profundas desigualdades e essas discriminações raciais presentes. Que nem eu tinha comentado, ela naturaliza esse processo da mestiçagem como se fosse uma coisa positiva, natural, e que não considera, tipo, as circunstâncias coercitivas, que nem eu tinha comentado, da questão da violência, que aconteceu em grande parte desses processos. E durante esse período, principalmente falando no caso do Casa Grande de Senzala, ele estava falando sobre a miscigenação dentro desses aspectos dentro da Casa Grande, que acontecia dentro dessas fazendas, dentro desses espaços onde tinham senhores de engenho e tinham as pessoas escravizadas, como se elas tivessem com o mesmo estatuto de pessoa, a mesma possibilidade de consentir, a mesma possibilidade, a mesma relação de poder para conseguir estabelecer uma relação uma com a outra. Só que o que a gente sabe, na verdade, é que não acontecia dessa forma, eles não tinham o mesmo poder um que o outro dentro dessas relações, eles não tinham a mesma possibilidade de consentirem ou negarem alguma coisa. Então, quando a gente vai estar pensando que existe uma democracia racial, no caso, na verdade, a gente não tem racismo no Brasil porque todo mundo é, por exemplo, descendente de uma pessoa indígena, todo mundo é descendente de uma pessoa negra, na verdade, a gente vai estar tapando e vai estar simplificando e mascarando vários problemas que a gente teve durante esse processo. Ou seja, a gente não vai estar falando desses processos de discriminação racial, a gente não vai estar falando desses processos de violência que aconteceram durante esse período, a gente não vai estar falando de que existe uma desigualdade de acesso, uma desigualdade socioeconômica. Então, quando a gente vê, principalmente pessoas comentando que no Brasil a gente não tem problemáticas como racismo por causa da mistura das raças que aconteceu aqui, isso na verdade é uma mentira, porque a gente vê uma desigualdade muito grande e quando esses dias eu até estava procurando material para preparar essa aula. Eu vi um podcast, uma pessoa comentando que, na verdade, não existia racismo no Brasil porque todo mundo se indigna quando vê uma situação de racismo. Mas isso seria um critério que não avaliaria toda uma estrutura que a gente tem social
e todo um tipo de contexto que produziu a forma como essas pessoas conseguem se inserir ou não em alguns espaços. Então, é importante a gente ver que não é uma experiência individual que vai estar marcando se existe ou não todo um processo que vai estar alcançando muitas pessoas na prática e não necessariamente só um ato separado, uma situação específica que alguém vai estar citando. Então, eu acho que é importante a gente estar pensando nisso quando vai estar falando sobre racismo. Além disso, também tem um mito chamado maldição de Caim, no caso, que muitas pessoas dentro do contexto religioso utilizaram para justificar ou para explicar que, na verdade, ali no texto de Gênesis 4:15, quando a gente tem a história que Caim matou Abel, irmão dele, e Deus, de certa forma, puniu, ele colocou um sinal, uma marca, para, de certa forma, ele fosse conhecido, também para proteger ele. Eles falam que, em algum caso, isso daí seria uma marca de que essa pessoa seria uma pessoa negra e que, na verdade, seria uma justificativa de porque Caim pecou contra Deus quando assassinou o irmão dele, então esse grupo de pessoas que tem uma marca, seria amaldiçoado por Deus. O que, se a gente pega e faz a exegese correta do texto, vê que não faz sentido nenhum. Primeiro, porque Deus colocou esse sinal para proteger, para que ele não fosse assassinado por outras pessoas que estivessem dentro daquele espaço. Ah, e que nem eu tinha comentado ali, não tem uma especificação dessa natureza desse sinal, não tem essa menção, no caso, que essas pessoas utilizam e que tiram, não sei da onde, na verdade, que seria uma coisa associada à cor da pele. E, além disso, não faria sentido mais ainda porque o propósito de ter essa sinalização seria de uma proteção e garantisse que ninguém matasse Caim. Então, que nem eu falei, não tem nenhum tipo de conotação de punição ou mudança física associada à cor da pele. E em vários contextos eu já escutei, inclusive pessoas do movimento negro falando pra mim que tinham todo um pé atrás com grupos evangélicos e grupos protestantes, porque eles tinham muito esse contato com pessoas trazendo que, na verdade, a maldição de Caim era a justificação de por que que, durante aquele período, a escravização das pessoas negras era consentida ou por que que as pessoas entendiam aquilo. Só que qualquer pessoa que pega e utiliza isso como base, primeiro, ela está tendo uma noção teológica completamente incorreta, tanto desse trecho quanto da Bíblia em geral, como a gente vai ver posteriormente, como realmente a gente também pensar que o público evangélico em geral utiliza esse conceito como uma forma de justificar o racismo também não faz muito sentido, partindo do ponto de a gente estar discutindo com essas pessoas os movimentos sociais, né? Mas eu acho importante a gente trazer que a gente não acredita, por causa desses pontos que eu comentei, que existe esse mito da maldição de Caim e que esse seria associado a qualquer grupo racial ou étnico específico, no caso. Porque a gente não tem nenhuma marcação que fale explicitamente disso. Então, partindo disso, eu queria trazer a questão de por que o racismo é pecado, então. Por que que a gente, como cristão, deve ser tão ah, contrário a esse tipo de prática e a gente deve cuidar da forma como a gente age em relação à situação e como a gente se porta como igreja em relação à questão do racismo e quais são os pontos que a Bíblia fala sobre o combate ao racismo, entre aspas, e o combate a essa discriminação de qualquer grupo social de pessoas com base na raça. Então aqui a gente vai ler alguns textinhos da Bíblia mesmo e ver quais são os principais pressupostos que são quebrados quando a gente está agindo de uma maneira racista, ou quando a gente acha que tem o direito de classificar alguma pessoa com base na cor da pele. Então, eu vou estar lendo para vocês alguns trechos. Ali em Gênesis. Opa, passei aqui. Ali em Gênesis 1. Opa, não sei, ele foi. Passou todo o PPT. Deixa eu ver aqui. Então, todos os seres humanos, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa que boa parte das pessoas que tá convivendo nesse espaço evangélico cristão, no caso, a gente tem essa pressuposição. Mas, de novo, ali em Gênesis 1, do 26 ao 27, está falando que então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele está falando tanto Deus Pai, como Deus Filho, quanto Espírito Santo, quando ele está falando essa criação do homem à imagem e semelhança. Tanto que ele fala a nossa e não a minha necessariamente, ele está falando num conjunto. E domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem do Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, assim, a gente tem, com base nesses pressupostos, um conceito chamado Imago Dei, que está falando que todos os seres humanos eles são criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa, no caso, que cada pessoa ela possui uma dignidade e valor inerente porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, o racismo, ele discrimina e desvaloriza as pessoas com base na cor da pele ou a origem étnica, cultural delas, e isso acaba sendo uma violação a essa dignidade da imagem de Deus que está contida nesse ser humano que também contém a imagem de Deus e que não existe, tipo, pessoas que não, no caso, quando a gente está pensando nesse Imago Dei, todos os seres humanos estão incluídos, não é todos os seres humanos brancos, não é todos os seres humanos negros, não é todos os seres humanos indígenas. Aqui a gente não tem uma distinção racial quando a gente está falando que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. A gente tem uma generalidade, então a gente deve entender que todos eles têm essa criação, imagem e semelhança de Deus, ou seja, eles devem estar sendo valorizados por causa desse pressuposto também. Além disso, a gente tem o mandamento do amor ao próximo. Ali em Mateus 22, do 37 ao 39, num diálogo ali de Jesus respondeu assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o amor ao próximo é um dos maiores mandamentos que Jesus vai estar falando na palavra dele, e o racismo é uma forma de ódio, de desrespeito que contraria esse mandamento de Jesus de amor e compaixão a todos. Quando a gente vai estar colocando uma pessoa como se ela valesse menos, como se ela não devesse fazer parte do nosso grupo, como se ela não se encaixasse, como se ela não tivesse um valor como ser humano, a gente vai estar desrespeitando esse mandamento e vai estar fazendo com que essa pessoa não seja amada de forma nenhuma. Na verdade, a gente está fazendo o completo oposto do que o mandamento está trazendo para a gente. Além disso, a gente tem um conceito de igualdade em Cristo. Então, como ali em Gálatas 3:28 fala, não é judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, a gente tem todo um conceito de igualdade em Cristo. A partir do nosso relacionamento com Cristo, da nossa adoção como filho de Deus, a gente tem um estatuto de igualdade. Então, a gente não vai ser um cristão mais próximo de Deus ou menos próximo de Deus por causa da questão de eu ser branca, por exemplo, ou de uma outra pessoa ser negra. Não faz sentido nenhum. A gente tem igualdade em Cristo e todo mundo tem o mesmo valor e tem o mesmo direito de ocupar e fazer parte da família de Cristo, independente dessas características. Então, além disso, que nem eu comentei, nessa comunidade cristã que a gente tem, e da igreja com um entendimento mais geral, todos são iguais e todos são unidos em Cristo, independentemente da raça, do estado social e de gênero. Então, o racismo ele está negando toda essa igualdade e unidade que Cristo busca promover através de todos esses comentários que ele vai fazer no Novo Testamento e que ele vai estar trazendo essa. De novo, aqui a gente tem uma quebra muito grande de paradigma quando ele está falando dentro desse contexto, porque tinha muito uma noção de pureza racial, principalmente por parte dos judeus ali, toda aquela ideia. E quando a gente está trazendo que não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, nem livre, realmente, durante aquele período, aquilo ali era uma coisa completamente fora do escopo e do entendimento geral da população. Mas eu acho importante a gente trazer que dentro dessa comunidade cristã e dentro dessa comunidade que a gente faz parte, sendo uma igreja, através do relacionamento que a gente tem com Cristo, através dessa, desse lugar que a gente passa a ocupar quando a gente tem esse encontro com Cristo, a gente não pode estar dizendo que alguém tem uma cadeira VIP para algum espaço por causa de alguma característica e outra pessoa não. Na verdade, todo mundo ocupa os mesmos lugares. E eu sei que muitas vezes a gente age como se não, só que a gente tá pecando quando a gente faz isso. E eu acho isso uma coisa muito importante pra gente estar assinalando, principalmente quando a gente vai estar pensando na forma, quando a gente vai tratar pessoas que são diferentes da gente. Sejam pessoas que têm culturalmente questões diferentes, quanto questões estéticas diferentes das nossas. Então, isso é um ponto pra gente estar cuidando. Além disso, a gente tem toda aquela ideia de que um cristão ele deve ter justiça e retidão na forma como ele age.
Daí eu trouxe um texto ali de Miqueias 6:8 que tá falando: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então aqui tem vários conceitos que, se a gente parar para pensar na risca na forma como a gente trata os outros, no sentido da gente amar a misericórdia, da gente andar humildemente, muitas vezes, e posteriormente ali também tem no PPT que eu trouxe, quando a gente vai estar agindo de uma maneira racista, no caso, com as outras pessoas, a gente vai estar agindo com base numa superioridade ou no entendimento que vai demonstrar que a gente tem uma falta de humildade ao pensar sobre nós mesmos. Porque a gente se considera melhor do que o outro por causa de algum tipo de característica, algum tipo de questão que a gente considera que é mais valoroso ou que vale mais do que o outro. Além disso, a gente não está agindo de uma forma misericordiosa com o outro, a gente está trazendo concepções que não fazem sentido com base na vontade de Deus e que vão estar fazendo com que aquela pessoa não se sinta parte. Então, também tem toda a questão de uma certa justiça social que a gente deve buscar como cristãos, porque, querendo ou não, Deus exige que esses seguidores dele pratiquem justiça e misericórdia, e o racismo ele é uma forma de injustiça e ele perpetua opressão, desigualdade. Sendo assim, ele vai contra princípios de justiça e retidão que Deus valoriza. Quando a gente está pensando nisso, eu acho que tem alguns exemplos históricos que a gente pode estar pensando, como no caso da Apartheid. No caso da Apartheid, várias pessoas, na África do Sul principalmente, tinham toda aquela questão de que tinham que acessar banheiros específicos para pessoas de cor, entre aspas, que nem era classificado durante aquele período. Tinha muito essa opressão no sentido de que as pessoas não poderiam utilizar o mesmo tipo de transporte, elas não poderiam acessar os mesmos espaços. Como a gente vai ser igreja, e como seria igreja dentro daquele contexto, se na verdade pessoas negras e pessoas brancas não podiam congregar nem mesmo na mesma igreja? Então, quando a gente para pensar nisso, pode parecer um absurdo, mas na época as pessoas consideravam que fazia sentido com base, não sei em que momento que aconteceu, com certeza o pecado afetando o discernimento das pessoas, mas que fazia sentido a gente ser corpo de Cristo não estando juntos, não agindo de forma amorosa e se considerando superiores ainda. Então, de novo, aqui a gente tem um pecado de orgulho e essa noção de supremacia, de que a gente seria melhor que o outro por causa de alguma qualidade ou alguma característica nossa. Então, acho que é importante ressaltar ali, que nem eu trouxe aquele versículo de Provérbios 16:5, que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. E sem dúvida eles vão ser punidos. Então, muitas vezes a gente não classifica ou não entende o orgulho como um pecado, mas realmente, quando a gente vai olhar no histórico de atos pecaminosos que a gente comete, e que também a gente também consegue ver ali na Bíblia, muitos deles são motivados pelo orgulho. Esse entendimento de que a gente tem um valor maior do que os outros, e de que a gente é maior do que os outros, que a gente deve ser mais valorizado que os outros. E o racismo, ele muitas vezes está enraizado nesse sentimento de uma superioridade racial que acaba se configurando como uma forma de orgulho. Então, esse orgulho, essa sensação de supremacia, são pecados que Deus condena, e essas pessoas vão estar sendo julgadas posteriormente. Então, é uma coisa importante a gente trazer à memória que a forma como a gente age com relação às outras pessoas, muitas vezes, mesmo a gente não externalizando ou falando as palavras que os outros podem apontar como racistas, mas as nossas intencionalidade de coração e a forma como a gente age, mesmo não sendo uma coisa escancarada, podem estar demonstrando um sentimento pecaminoso e ações pecaminosas de orgulho que a gente tem em relação a outras pessoas. A gente não precisa fazer alguma coisa especificamente que vai estar aparecendo como algo chamativo, gritante ou digno, que nem muitas pessoas são canceladas hoje em dia, mas a gente pode, por exemplo, não querer sentar perto de alguém, a gente pode não querer fazer parte, tipo, de um grupo por causa de alguma pessoa específica. E eu acho que às vezes é muito chocante a gente entender como essas pequenas atitudes que são demonstradas com base no nosso orgulho e na forma como a gente vive egoísta, não pensando no corpo e na comunidade de Cristo, elas vão estar sendo julgadas assim. A gente é justificado por Cristo, mas a gente também passa por esse tribunal de certa forma, e a gente vai ser
julgado pelas ações que a gente teve, mesmo as outras pessoas enxergando elas ou não. Então, é importante a gente estar refletindo nesses conceitos. E além disso, que nem eu tinha comentado, tem toda a questão de um testemunho cristão. Muitas vezes, várias pessoas não vão se aproximar da nossa igreja, não vão se aproximar da nossa comunidade e não vão se aproximar do nosso convívio porque elas têm uma ideia com base em algum tipo de contato que elas tiveram, que o testemunho cristão, com a forma de lidar com essa problemática do racismo, foi omisso ou foi totalmente conivente. Então, essas pessoas não vão se aproximar porque acham que a gente coaduna com esse tipo de preceito e esse tipo de noção de que existem pessoas que são superiores com base em uma raça, com base em alguma questão cultural. E, querendo ou não, a gente fala de Cristo muito mais, muitas vezes, pelas nossas ações do que pela forma como a gente está falando com todas as palavrinhas, no caso. As pessoas vão ver que a gente é um seguidor de Cristo pela forma como a gente age e vão querer se aproximar ou não da gente com base também na forma como a gente vai estar tratando os outros, né? E quando a gente age de uma forma conivente, por exemplo, com a questão do racismo, a gente não vai estar demonstrando amor de Cristo e a gente não vai estar produzindo um bom testemunho que vai estar trazendo as pessoas para perto da gente e tendo a possibilidade de conhecer a Cristo. Porque, realmente, se tu tiver uma lógica de pensar, por que que eu vou me aproximar de um Cristo que é o líder de um grupo de pessoas que, na verdade, vai contra tudo que eu considero importante no caso de aceitar os outros, de incluir as pessoas na sociedade, de não ter mais essa questão de discriminação. Realmente não faz sentido. Ninguém vai querer conhecer o líder de um grupo de pessoas que, na verdade, tem ações completamente contrárias às formas como elas acreditam ou que vão completamente contra questões que são moralmente consideradas corretas na sociedade. Então, assim, só dando esse panorama de quando a gente está pensando em como o nosso testemunho, querendo ou não, afeta a forma como as pessoas interpretam que a igreja age em relação a esses temas que são sensíveis, né? Então, o racismo ele compromete o testemunho cristão e os cristãos são chamados a refletir o amor de Deus para com todos. Então, quando a gente é cristão e a gente pratica ou ainda a gente tolera o racismo, a gente não se ah, posiciona em relação a essas temáticas ou a gente não vai contra atos ou situações, a gente está falhando em demonstrar o amor inclusivo de Cristo e a gente está minando a credibilidade do evangelho. E pode não parecer falando dessa forma como se fosse uma coisa pesada, mas é uma coisa pesadíssima. A gente, com as nossas ações, pode minar a credibilidade do evangelho, que é o poder para a salvação dessas pessoas. Então a gente vai estar afastando elas da possibilidade de salvação pela forma como a gente está agindo no nosso testemunho, sendo omisso, ou principalmente não, mas ah, ainda em muitos casos praticando essas ações que são contrárias à vontade de Deus. Então, ali em João 13:35 fala: Nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente não demonstra amor com os outros sendo omisso e não se posicionando em situações de racismo que a gente está encontrando, quando alguém está sendo ofendido, quando a gente faz algum tipo de comentário ou piadinha achando que é, na verdade, eu não me importo com isso, eu só acho engraçado. Muitas vezes são coisas pequenas que a gente faz ou a gente deixa de fazer que fazem com que o ambiente que a gente está como igreja ou como grupo ou do contato de um a um com essas pessoas, ah, que elas não se sintam aceitas, que elas não se sintam amadas e que elas não queiram voltar para o nosso convívio. Então, eu acho muito importante a gente pensar, partindo desses pontos, como a gente tem lidado com essa problemática. Se a gente tem sido omisso, se a gente tem se posicionado em relação às coisas, se a gente tem não se importado com isso porque talvez é uma coisa que não me afeta, ou além disso, se a gente vai estar fazendo comentários desnecessários, fazendo piadas que a gente não deveria estar fazendo. Então, trazer para o nosso próprio coração esse pensamento de como a gente está como igreja lidando com essas temáticas, como a gente está se posicionando em relação a isso. A gente tem feito alguma coisa para talvez mudar essa percepção social, racial que a gente tem em relação a essas pessoas. A gente tem buscado incluir pessoas que não são parecidas com a gente no sentido racial, no caso na igreja. A gente tem visto, por exemplo, que tem
uma quantidade menor de pessoas negras na nossa igreja, e a gente tem questionado por quê tem pessoas, tipo, menos pessoas negras na nossa igreja, sendo que a nossa sociedade brasileira tem mais pessoas negras do que brancas. Então, assim, acho que às vezes esses questionamentos eles são um pouco pesados e durante essas últimas semanas que eu fiquei pensando nessa temática, muitas vezes eu me senti confrontada, principalmente em relação a como eu tenho me omitido, sabendo coisas e tendo conhecimento e não agindo em relação a isso. Então, o geral, assim, que eu quero trazer quando eu tô falando disso é que eu não tô dizendo que a gente vai sair começando a postar um monte de coisa ou sair brigando com todo mundo, mas que a gente deve estar tendo essas questões em mente quando a gente vai estar querendo demonstrar o amor de Cristo e querendo fazer com que essas pessoas se sintam em casa e elas se sintam bem. E principalmente a gente não tolerando comportamentos que façam com que qualquer pessoa se sinta desconfortável por alguma característica que não foi escolha dela, e principalmente entendendo que quando Deus criou a humanidade, ele criou ela de uma forma diversa. Então, quando a gente está apontando ou está concordando que deveria ter algum tipo de uniformidade, entre aspas, a gente vai estar, de certa forma, falando que a vontade criativa de Deus ao nos criar diferente estava errada. Isso é uma coisa muito pesada, para a gente estar indo contra esse senso criativo e o senso de beleza de Deus também, de ter criado essa diversidade de raças, de culturas e todas essas coisas que envolvem a forma como as pessoas se identificam em geral. E tá querendo reduzir tudo isso a uma uniformidade do que eu acho bonito ou do que eu acho que é o que deveria ser correto, entre aspas. Então, quando a gente pensa nessa temática, muitas vezes a gente começa a perceber o quanto nosso orgulho ou como o orgulho tá atrelado principalmente a essas questões, de como a gente deve estar avaliando o nosso coração para estar pensando nisso, né? Eu trouxe aqui dois livros que vão estar falando sobre a questão do racismo de um ponto de vista cristão, assim. Um deles é do John Piper, que ele está trazendo principalmente algumas questões mais associadas ao movimento dos direitos jurídicos, raciais, sociais que aconteceram nos Estados Unidos e também alguns movimentos de como a Igreja dos Estados Unidos se posicionou em relação a isso. Também tem algumas questões de testemunho pessoal, porque o John Piper e a esposa dele adotaram uma menina negra quando eles já eram mais velhos, quando os filhos dele já tinham saído de casa, então também tem um pouco desse pano de fundo de por que que o racismo é uma questão importante para eles estarem tratando também com base nessa experiência deles, como tendo uma filha negra sendo adotiva, sendo que eles são um casal branco. Daí também tem todas umas questões para a gente também pensar que não é o outro especificamente só que ele é racializado, a gente também é como pessoas brancas e a gente deve se pensar e refletir também em relação a isso. Mas ele também traz essas questões e, de novo, ele traz como o racismo ele vai contra o mandamento de Cristo, de como ele dá um testemunho ruim também. Eu trouxe várias questões que ele também traz. E a Jacira Pontira Vaz Monteiro, que tem esse livro, O Estigma da Cor, ele é bem recente, na verdade. Ela traz algumas questões bem interessantes, assim, e traz noções de, principalmente da cultura popular, assim. É um livro mais associado a toda essa trajetória que ela tem, ela é uma influencer que fala bastante sobre o racismo dentro da igreja e ela traz uns posicionamentos bem importantes sobre isso. E o legal é que ela tá saindo da bolha do evangelicalismo e tá indo para fora. Ela tem dado entrevistas em jornais e outros espaços falando sobre isso e também apresentando esse ponto de vista cristão dessa luta contra o racismo e como a gente deveria estar se portando como igreja. E é um livro bem curtinho, assim, tipo, eu sugiro que vocês leiam, assim, dá para ler em um dia, e ele traz pressupostos gerais, assim, para a gente começar a pensar sobre racismo, trazendo algumas referências da própria cultura brasileira também. Então, acho que em linhas gerais era um pouco do que eu tinha para falar, mas essa questão do racismo dentro da igreja é algo que muitas vezes a gente não pensa porque a gente não se vê diretamente afetado. E eu acho que grande parte da nossa experiência como pessoas cristãs é estar entendendo que a gente tem que buscar também se colocar no lugar dos outros e também estar entendendo quais são esses sofrimentos que fazem com que essas pessoas não possam
tá tendo a possibilidade de estar conhecendo mais a Cristo. Então, se as nossas atitudes, elas, de alguma forma, impedem alguém de conhecer a Cristo, a gente deveria se sentir muito, 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 muito mais sensibilizado com isso. Então, acho que, em forma geral, assim, o estudo ele faz parte de todo esse processo de entender que o racismo ele vai contra o mandamento de Cristo, de como a gente não pode ser conivente com isso, que a Bíblia não traz nenhuma justificativa para a gente agir de maneira racista. No caso, seja contra pessoas negras, seja contra pessoas indígenas, seja contra pessoas nipônicas, por exemplo, que a gente também tem questão de outros tipos de racismo. Eu falei mais especificamente associado a pessoas negras, porque, querendo ou não, tem muito a ver com o histórico brasileiro, né? Mas eu acho importante a gente vai conseguir estar avaliando de como a gente tem agido em relação a essa questão, de como a gente tem se posicionado e também tá pensando o que que a gente pode fazer, de certa forma, para melhorar o ambiente que a gente tem como igreja e fazer com que realmente as pessoas que cheguem se sintam bem, se sintam parte e que a gente não só diga, tipo, ah, sempre foi assim, a gente sempre agiu assim, na verdade, não tem problema a gente não falar sobre isso, porque tem um problema da gente não falar sobre isso. A gente muitas vezes vai estar colocando debaixo do tapete uma coisa que fere intrinsecamente a identidade e a forma como várias pessoas que estão no nosso meio, elas têm que lidar diariamente. Então, fica por aí esses comentários assim que eu trouxe. Mas se vocês tiverem qualquer questão, eu estou à disposição também. Estou aprendendo junto com todo mundo sobre a questão, essa temática do racismo também nos últimos anos, principalmente dentro, no caso da graduação e do mestrado, eu tive alguns contatos com teorias sobre a questão do racismo com um viés mais sociológico, antropológico, mas eu achei importante a gente trazer esse viés cristocêntrico de como a gente lida com essa questão. E de estar entendendo também que o fato da gente ser cristão faz com que a gente lide com a problemática do racismo de uma forma diferente do que as pessoas que não estão dentro do ambiente cristão lidam com isso. E de que a gente tem outro tipo de motivação para a gente também ser contrária a esse tipo de práticas. Então, acho que é isso.